Olá, pessoal, tudo bem? Então, começamos aqui mais uma aula de História do Brasil. A gente vai falar um pouco mais. A gente está falando sobre Era Vargas, certo? A segunda aula de Era Vargas. A gente vai falar hoje sobre. é, a gente vai continuar falando sobre o governo constitucional de Vargas, que foi de 34 a 37, e a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente sobre alguns eventos que tomaram lugar, né? Nesse ambiente. Então eu vou compartilhar uma janela, que é a janela do YouTube. Vocês estão vendo aí, certo? Tá dando para ver aí. Uhum. É... Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo ver? Mas, gente, gravar aula sozinho é foda. Eu espero que esteja tudo bem. Deixa eu ver se tá mudando aqui. Integralismo. Tá, isso, muito bem. Integralismo. Então, pessoal, aqui, né? Agora, beleza, o governo constitucional. Bom, o governo constitucional, pessoal, de Getúlio Vargas foi aquela segunda fase. Travou? Ih, rapaz. O que tá rolando? Uai, mano. Isso. Desculpa, pessoal. Desculpa, pessoal, problemas técnicos, mas vamos lá, rapidinho, vai. O governo constitucional foi a segunda fase da era Vargas, certo? O governo constitucional foi o período de 34 a 37, em que foi um período histórico muito rápido e um período histórico muito peculiar, com algumas peculiaridades específicas, certo? Bom, naquele período, o que está acontecendo no mundo? Está acontecendo uma radicalização ideológica, certo? Porque em 29 a gente sabe que tem o crash da Bolsa de Nova York, a grande crise do capitalismo, né? De 29, e aí, a partir dos anos 30, começa o New Deal nos Estados Unidos, que é uma forte intervenção do Estado na economia, ou seja, uma inversão do pensamento do liberalismo, de que quanto menor o Estado fosse, quanto menor o Estado, melhor. O governo dos Estados Unidos, eles começam a investir muito dinheiro, principalmente em grandes obras de infraestrutura, como construção de ferrovias e grandes obras públicas. Para quê? Para gerar emprego e para fazer com que a economia conseguisse voltar a andar, porque tinha quebrado tudo, né, de 29, que foi aquela crise da superprodução, e então o capitalismo ele está numa fase de suspeita, né, uma fase suspeita muito grande. Então, nos Estados Unidos tem uma grande interferência do Estado na economia e na Europa também, né, nesse período dos anos 30, é o período de ascensão de Hitler no poder, ao poder, né, na Alemanha, né, ele ascendeu a governante legitimamente, certo? Primeiro ele foi indicado, ele foi subindo os postos estatais e depois ele ganhou no voto, ele foi votado como não presidente, porque eu não era presidente, mas eu não me lembro o nome do que era. Não sei se era chanceler, não sei qual que era, mas ele foi eleito pelo povo, certo? E aí tá nessa. Então, a radicalização ideológica, por quê? Porque o nazismo e o fascismo eles estão em alta na Europa. O comunismo também está super em alta na Europa, certo? A revolução bolchevique foi no final da década de 1910, certo? Foi em 1917. E aí, no Brasil,
essa radicalização ideológica também acontece aqui no Brasil, certo? Então, a gente tem movimentos, a gente tem o surgimento de movimentos como a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, Aliança Nacional Libertadora, certo? Que era uma frente ampla contra o fascismo e contra o autoritarismo, certo? Essa aliança, ela era liderada pelos comunistas, mas ela não era composta apenas por comunistas. Tinham gente de várias ideologias para fazer frente aos movimentos fascistas que estavam surgindo no Brasil. O Getúlio Vargas era um grande simpatizante dos fascistas e dos nazistas, principalmente do modo de gerir o Estado, certo? No modo de fazer estatizações de grandes empresas, no modo de fazer um Estado grande para interferir na economia, para interferir na sociedade. Vargas tanto admira o fascismo, né, e o nazismo, que logo depois, né, em 1937, tem um golpe de Estado, e aí começa a ditadura, certo? Mas a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, era uma frente ampla contra o fascismo, que tem como principais bandeiras o antifascismo, a suspensão do pagamento da dívida externa, nacionalização das empresas estrangeiras, ou seja, são bandeiras de defesa do país. Então, é um movimento que é de desenvolvimento nacional, certo? Porque nacionalização das empresas estrangeiras, principalmente das empresas estratégicas de indústria de base, né? Liberdades individuais, ou seja, eles não eram a Aliança Nacional Libertadora, eles não eram comunistas em si, né? Muito menos fascistas, mas eles tinham a bandeira de reforma agrária também, eles tinham a bandeira do governo popular, certo? E aí o movimento ele cresce com a liderança de Luiz Carlos Prestes, que tinha sido um tenente, né, um cara que liderou a coluna Prestes, que foi o movimento tenentista, certo? Que depois ele virou comunista, e aí ele critica o Getúlio Vargas, né? Ele critica o Getúlio Vargas e acusa o Getúlio Vargas de simpatia pelo integralismo, que eram os fascistas, né? E aí no manifesto tem todo o poder a ANL, e aí o Getúlio Vargas ele declara a ilegalidade dessa organização, porque ele diz que era uma organização subversiva, que era uma organização comunista, que estava tentando tomar o poder. Do outro lado da ANL, surgiu a AIB, certo? Que era a Ação Integralista Brasileira, que eram os integralistas, certo? O integralismo, que tem algum pessoal hoje em dia que se diz integralista, né? Que defende as bandeiras integralistas e etc. Uma galera que simpatiza com o fascismo, né? Essa ideologia fascista, hoje em dia, ela está em alta, né? Então, ela foi basicamente um fascismo com roupagens brasileiras, certo? Foi um impacto das ideologias totalitárias no Brasil. Eles rejeitavam tanto o capitalismo quanto o comunismo, certo? Eles queriam o quê? Um capitalismo de Estado, certo? Então, eles rejeitavam a ideia de um capitalismo liberal, de livre mercado, de livre iniciativa, etc. Eles achavam que tinham que ter um capitalismo, mas um capitalismo de Estado, que era um capitalismo controlado pelo Estado, onde as grandes empresas, principalmente as empresas estratégicas, seriam empresas nacionais. Então você percebe que eles têm alguns pontos de convergência com a Aliança Nacional Libertadora, por exemplo, nessa ideia de ter um Estado que a quem pertença empresas, certo? Empresas estratégicas, principalmente de indústria de base. Eles rejeitavam o comunismo muito forte porque eles acreditavam na desigualdade natural entre os homens e a sociedade que deveria ser organizada hierarquicamente, certo? O fascismo e o nazismo, eles tinham como pensamento base um pensamento racista e um pensamento de que os homens não eram iguais entre si e de que não deveria haver um nivelamento de igualdade entre os homens, porque os homens eram diferentes, certo? Tinha um forte apelo nacionalista, então eles falavam que eles eram patriotas,
E eles defendiam essa ideia de patriotismo, mas essa ideia de patriotismo totalitário, essa ideia de autoritarismo fascista dentro do Brasil, certo? E o Getúlio Vargas, ele era, de fato, simpatizante simpatizante do integralismo, porque ele era simpatizante do fascismo, porque ele acreditava nessa brisa de um Estado forte, de um Estado poderoso, de um Estado grande, que fosse o maior agente econômico e o maior agente social ali, né, do país, certo? Então, essa brisa de Estado grande, essa brisa de intervencionismo, de grande interferência do Estado na economia, devido à falência do capitalismo, a crise enorme do capitalismo que vem com a crise de 29 aqui, né, e com depois da crise de 29, a intervenção do Estado na economia virou uma coisa normal, certo? Então, de um lado, tinha a Aliança Nacional Libertadora, do outro tinha o integralismo. Então, teve confrontos entre a Aliança Nacional Libertadora e a ação integralista brasileira, certo? O Getúlio Vargas, ele decreta o estado de sítio e o estado de guerra no Brasil em 1937, porque a pretexto dizendo que estava rolando muitos levantes comunistas no Brasil, de que o Brasil estava sendo muito influenciado pelos comunistas e de que havia planos da Internacional Comunista de tomar o poder no Brasil. Então, é sempre assim, quando tem um golpe de Estado, o papo é sempre o mesmo. O papo é de que o golpe de Estado foi, na verdade, um contra-golpe de Estado e que, na verdade, quem queria dar o golpe foram as pessoas que o cara deu o golpe para evitar que o outro tivesse dado o golpe. Então, Getúlio Vargas, nessa esteira também desse pensamento golpista, ele diz que o golpe de 37 foi, na verdade, um contra-golpe, porque havia uma organização internacional comunista, que havia de fato, muitas células comunistas no Brasil que estavam prestes a tomar o poder, prestes a fazer uma sublevação aqui e derrubar o governo ali, que era um governo constitucional, certo? Então, o Getúlio Vargas, com essa desculpa, né, de que os comunistas iam tomar conta do Brasil e na moda, certo? Acompanhando o que estava rolando na Alemanha e na Itália, né? De poder totalitário, de Estado totalitário, ele também acaba dando golpe em 1937. Ele fecha a ANL, certo? Ele coloca a Ação Nacional Libertadora. Ele fala que, na verdade, eram todos comunistas, mas não eram comunistas, mas ele fecha a ANL, ele prende os comunistas, certo? Ele faz um pacto com o exército, certo? O governo, ele fala assim, exército, se você apoiar a gente nessa aventura golpista aí, a gente nós como governo, a gente dá uma maior importância para o exército, a gente investe mais no exército, e aí o Estado, né, o Estado varguista começa com uma propaganda anticomunista extremamente forte, falando que o comunismo constitui-se no maior inimigo, a civilização cristã, aquela ideia de Deus, pátria e família, né? E aí tem a intentona comunista, certo? A intentona comunista, que é uma tentativa de revolução comunista em várias cidades ao mesmo tempo, que fracassa, certo? Na verdade, isso foi muito mais considerado como uma coisa. Isso de fato aconteceu, né? Alguns levantes comunistas em alguns países, em algumas cidades diferentes, mas não teve as dimensões que isso tomou. Foram dimensões muito baixas, certo? Só que isso foi usado como pretexto para falar que os comunistas estavam querendo tomar o Brasil, certo? E aí, a gota d'água para isso foi o Plano Cohen, que foi uma invenção do Getúlio Vargas, certo? Eles falaram, isso foi um arquitetado de propósito, foi falsificado mesmo de propósito. O Getúlio Vargas e o governo falou que eles descobriram um plano comunista que estava ali falando que eles iam
explodir o prédio do governo e que eles iam tomar o Estado e tal. E esse plano Cohen, na verdade, foi uma invenção do governo Getúlio Vargas para falar, olha, os comunistas estão, de fato, quase tomando o poder. Tá vendo esse plano Cohen aqui? Esse é a prova que os comunistas estão quase tomando o poder, o que era uma mentira. Eles mesmos inventaram esse plano Cohen para dar esse pretexto para fazer, para dar o golpe. E aí, depois dessa forte propaganda anticomunista, certo? Desse negócio de os comunistas comedores de criancinha, eles fizeram com que a opinião pública passasse a apoiar, né, o governo, a falar que a classe média tendeu a concordar de que era necessário uma intervenção maior do Estado para evitar com que o Brasil passasse para as mãos dos comunistas, certo? E aí, então, eles tinham o apoio da opinião pública e da classe média, tinham o apoio do exército com essa aliança que fizeram. Então, no final de 1937, Getúlio Vargas ele dissolve o Congresso, ele outorga, ou seja, ele impõe uma outra Constituição, uma nova Constituição, Constituição de 1937, e aí, a partir daí, começa a ditadura do Estado Novo, que é a terceira fase da Era Vargas, que vai de 37 a 45, até o final da Segunda Guerra Mundial. E é a primeira ditadura que a gente tem no Brasil, certo? A segunda ditadura vai ser a ditadura militar de 64, mas a primeira ditadura que a gente teve foi uma ditadura extremamente violenta, foi uma ditadura extremamente com vários absurdos, a gente vai ver isso na próxima aula, mas 1937 aí começa o Estado Novo, começa a ditadura getulista no Brasil, e que começou com um golpe militar e em 37, foi até 45, e a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Hoje a aula foi mais rapidinha, porque era mais de conclusão da aula passada. Eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa, manda mensagem que a gente responde, tá bom? É isso aí, um beijão e é nóis. Deixa eu parar aqui, interromper gravation. Tchau, pessoal. Beleza, obrigado, viu?